orando, até falei isso ainda pela manhã com o Ricardo, eu não posso deixar que essas mensagens fiquem apenas da imersão para voluntários. A igreja precisa ouvir. Deus colocou no meu coração. A igreja precisa entender isso. Precisa eu chamo de um descortinar. Nós precisamos enxergar aquilo como Deus enxerga. E o Espírito Santo me dirigiu para compartilhar ainda nessa linha do voluntariado, do servir, aqui também no culto de celebração. Então, eu quero de coração orar para que o Espírito Santo, eu vou colocar o Espírito Santo porque somente Ele, o Espírito Santo lhe revele. Porque se você tiver uma revelação, aí você vai mudar, o seu comportamento vai mudar, as suas atitudes vão mudar. Sem revelação, a igreja trava, há um travamento da igreja. Então, eu quero fazer essa oração, que o Espírito Santo nos ajude a enxergar, a ver a importância desse assunto para o corpo de Cristo, né? Que esse assunto sobre a cultura do voluntariado. Então, eu quero fazer essa oração, porque, aliás, deixa eu só voltar um pouquinho, gente, só falar aqui da minha família mais uma vez. A Ildes é minha esposa, 32 anos de casado, viu, gente? 32 anos de lua de mel, para a glória de Jesus, viu, gente? A nossa casa é um pedaço do céu. Em Cristo eu falo isso. A gente não sabe o que é confusão, briga. É amor de manhã, de tarde, de noite, é companheirismo, é amizade. Isso é uma herança para nós, né? Nós podemos desfrutar disso. E a gente ama estar junto, por isso que a gente veio tirar férias junto para cá, porque é muito gostoso estar junto, viu? Senti de Deus de falar isso da minha família. Deixa eu orar por você, mesmo sentado, feche os seus olhos. Senhor, eu oro pela vida dos teus filhos. Eles estão aqui e eu rogo que o Senhor, Espírito Santo, que o Senhor nos revele a importância, que o Senhor possa descortinar, que nós possamos enxergar como o Senhor deseja. Eu peço, nós nos submetemos ao teu senhorio. Eu sou apenas um pregador. A palavra é tua e que o Senhor assim faça entre nós. Que seja um domingo memorável para a nossa fé. Que seja um domingo histórico para a nossa fé. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Meus irmãos, eu sempre digo que quando Adão, ouça isso aí, quando Adão caiu, quando houve a queda de Adão, veio sobre a humanidade vários males de toda sorte. E um deles se prolifera ainda, que é o egoísmo. É impressionante como o ser humano ele tende a pensar mais nele. Ele é o centro. Ainda que ele diga, não, Cristo é o centro, teoricamente isso é falado, mas na prática, muitas vezes não é o que acontece. Porque o ser humano, ele tende a ser assim. Ele tende a dizer, não, desde criança, ele pega, a menina pega a boneca e fala, é minha boneca. Aí alguém vai tentar pegar dela. Não, é minha boneca. O carrinho do menino, né? Ele pega o carrinho e fala, é meu carrinho. Mas não. E aí cresce, interessante. Aí cresce também os carros, né? Aí vem, cresce os presentes, cresce as coisas. Aí a pessoa, ela vai dizer, agora é o meu carro. E ainda que ele diga, não, mas não é bem assim, às vezes é assim mesmo. Eu lembro de um certo irmão que ele comprou um carro novo e colocou um adesivo no carro dele. Estava escrito assim, adesivo bem grande, a serviço do Rei Jesus. Ele colocou no carro dele, a serviço do Rei Jesus. Aí teve uma irmã que estava em trabalho de parto e tinha que levar para a maternidade. E aí foram lá por volta da meia-noite, mais ou menos, porque essas coisas de parto não tem hora. E aí
Aí foram lá, falou, irmão, socorre. Ele falou, poxa, desculpa, é tarde, e pega um táxi. Não tinha Uber na época, mas pega um táxi, vão lá. Aí o irmão que foi bater lá ficou meio indignado. Ele falou assim, eu vou pegar um táxi, mas faça uma coisa, arranque do seu carro esse adesivo a serviço do Rei Jesus. Parece muito forte isso, mas a realidade é essa, irmãos. O meu descanso, o meu tempo. Jesus está dizendo, mas eu preciso. Não posso, Jesus, porque domingo, o Senhor mesmo disse que é o dia do Senhor, é o dia do meu descanso. Meus irmãos, e esse egoísmo, isso vai tomando conta, e isso não é bom. Eu digo, irmãos, e eu ouso dizer que não se trata de ninguém aqui, de coração, eu vou crer dessa maneira. Mas existe um percentual expressivo de cristãos que a ficha não caiu para ele sobre servir. Não caiu. Eu falo isso com santo temor. A ficha não caiu. E eu sei que para muitos aqui, jovens, esse lance da ficha é algo até... Ninguém sabe, né? O jovem. Agora, os mais lindos e experientes, né? Eu não vou dizer os mais velhos, viu, gente? Os mais lindos e experientes lembram, né, do orelhão. Quantos lembram aqui das fichas, dos orelhões? Levante a mão. Meu Deus. São alguns. Tem uma geração que veio, orelhão, ficha. Que é isso? Que onda é essa? Então, deixa eu explicar. Houve um tempo no Brasil que a comunicação só era feita por orelhão. Ou se alguém tivesse telefone, né, público, quem tivesse um telefone em casa, esse cara tinha um poder aquisitivo mais interessante. Quem não tinha um poder aquisitivo mais interessante para ter um telefone, ele ia por orelhão. Ele ia por orelhão. Interessante que tinha... Eu lembro que na época tinha um interurbano. O interurbano é que final de semana era mais barato. Então, você ou então depois da meia-noite. Né? Então, você ia, comprava umas fichinhas, colocava no orelhão, e eu não sei vocês, mas comigo aconteceu algumas vezes. Tinha que aplicar fé para a ficha cair. É verdade. Eu morava em Manaus uma época, minha mãe morava em Santarém. E eu precisava falar com ela. Eu esperava o final de semana para comprar as fichinhas e ir fazer a ligação. E eu chegava lá, discava, colocava a fichinha e não caía. Porque a comunicação só completava quando a ficha caía. E eu ficava ali, vai me roubar? Vai me roubar? Solta a minha ficha. Vai me roubar? Irmão, eu ficava brigando, parecia um menino, brigando com o orelhão. Solta a minha ficha. Eu preciso falar com a minha mãe. Irmãos, e não caía a ficha. E eu dava, na linguagem do Pará lá, o cocorote. Eu falei, solta a minha ficha. Eu preciso falar com a minha mãe. Solta. Irmãos, e tanto chacoalhar, que era caro uma fichinha, né? Caía a ficha. Tanto chacoalhar aquele orelhão, aí a ficha caía. Aí eu falava, oi mãe benção. Ô mãe, está tudo bem por aqui, já estou trabalhando, não esqueça de estar, né, cobrindo a gente e tal. Aí a ficha caía. Por que eu estou lhe contando isso? Porque, irmãos, o céu está ligando para a terra para muitos cristãos. O céu está dizendo, alô, a ficha não cai. A ficha não caiu. Irmãos, eu rogo em Cristo Jesus que momentos como esse, eu não chamo nem de pregação, eu chamo de uma conversa entre família sobre esse assunto tão importante que é o servir. Então, para que não haja nenhuma ficha engatada, pega no ombro aí do seu irmão, dá uma chacoalhada assim, cai ficha, diga assim.
Gente, servir é uma cultura do reino de Deus. E eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo que eu mostrei lá na imersão, para retratar um pouco do que é esse egoísmo, né? Como é que as pessoas, em detrimento dos seus sonhos, dos seus objetivos, em detrimento disso, elas sem perceber, porque elas não percebem, a ficha não caiu, elas vivem muito mais para elas, do que para Deus e do que para o seu próximo. Vamos ver esse videozinho? Corta para mim, minha querida irmã. Dê um aplauso a Jesus. Agora que eu lembrei que a nossa querida voluntária é Alexa, é o nome dela. Então eu ia dizer, Alexa, passar vídeo. Da última vez que eu passei aqui, eu fiquei com essa resenha com ela, né? Alexa, tirar o vídeo. Brincadeira. Passar slide. Gente, olha só Mateus 6,9. Esse texto, ele retrata muito isso. Ele fala assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Servir é uma cultura do céu que deve vir para a terra. Olha esse, acho que eu não passei esse texto para ela, mas eu gostaria que você abrisse 2 Timóteo 3, 1 e 2. 2 Timóteo 3, eu não passei para a Alex o texto, né? Então, leia comigo, olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, o primeiro da lista, gente, é egoísta. Egoísta. Ainda que seja uma palavra óbvia, mas eu fui pesquisar a palavra egoísta. Ela diz, o dicionário define egoísmo como sendo o amor exclusivo de uma pessoa e de seus interesses. De fato, o egoísta não se preocupa com os outros, mas trata-se só dos seus próprios interesses. Então, é muito importante nós compreendermos, todos nós, cristãos, se há alguém aqui, pastor Giovanni, eu fui convidado, eu estou de passagem,
suave na nave, viu, meus irmãos? De coração, de leve na neve. Mas você que já nasceu de novo, essa ficha tem que cair. Eu falo isso com muito amor. E em Cristo eu posso dizer isso. No meu Senhor eu posso fazer tal afirmação. Eu tenho 32 anos de fé. 32 anos de casado e 32 anos de fé. Nunca eu aceitei viver um evangelho sem prática. Nunca. Diante de Deus. Eu me glorio na cruz do meu Senhor ao dizer isso. Mas logo fomos um auxiliar de um life group, de uma célula. Depois, líder. E depois fomos crescendo e fomos nos envolvendo. São 32 anos servindo a Deus. Então, trazer o reino de Deus para a terra é a nossa missão através do servir. Esse parecer de Paulo também me chama a atenção. Eu digo, eu até falei na imersão e falo aqui, que se o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, vivesse nos nossos dias, se ele congregasse na Past Church, ele iria fazer parte do Atmosfera, ou ele iria liderar o ministério da Atmosfera. Estou lhe dizendo. Ele não aceitaria viver um evangelho de banco. Ele ia se envolver. Por que o senhor diz isso, pastor Giovanni? Porque foi ele mesmo que disse. Olha o parecer de Paulo sobre esse assunto. 1 Coríntios 10, 33, ele fala assim: assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós explicamos em detalhe lá na imersão como nós acreditamos na cultura da experiência. Nós acreditamos. O Reginaldo é testemunha, o Josué é testemunha, a Solange. Quem está em São Paulo sabe que a gente acredita demais no brilho nos olhos. A gente acredita demais. Eu mesmo, quando nós começamos ali no Tatuapé, quem é que vai cuidar da área de estacionamento? Quem vai cuidar da área? E eu lembro de uma das nossas conversas, pastor Eibe, pode contar comigo. Então, e teve vários domingos que a gente colocava o colete e ia para o estacionamento. E quando a gente ia para o estacionamento servir, nós íamos com brilho nos olhos, porque isso fez a diferença. E eu traduzo que hoje, sem exagero, tem umas 1.000 pessoas. Hoje tem mais de 5.000 pessoas congregando em 10 cultos de celebração em São Paulo. Mas já tem umas 1.000 ou mais que vieram para a igreja porque tiveram uma experiência com servos com um brilho nos olhos, que estavam ali dizendo sejam bem-vindos, que estão, servem até hoje, servindo com o brilho nos olhos. Por isso que Paulo faz isso. Ele fala: eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Um dos maiores desafios. Por que Paulo toca nesse assunto de interesse? Porque, queira ou não, é isso. Os meus interesses, olha só, os meus interesses, o meu tempo, a gente sem perceber, é como eu digo aos meus irmãos, a ficha às vezes não cai para a gente. A ficha não caiu. Então, a gente tem realmente que acreditar que essa ficha vai cair espiritualmente para nós. Eu quero compartilhar com vocês alguns passos importantes para desenvolvermos a cultura do voluntariado. Primeira coisa, na cultura, ao desenvolver essa cultura do servir, entenda isso tem que ser uma revelação. Eu sou chamado, Deus me chamou para amar mais a Deus e as pessoas do que a mim mesmo. Mais a Deus e as pessoas do que a mim mesmo. Vamos ler esse texto aqui, essa história interessante de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Lucas 10, 25 em diante. Perceba aqui nesse texto, olha o que diz assim, ó. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então, esse homem está na cena, só para resumir aqui, Jesus está pregando, um lugar aberto, e o homem está ouvindo, e ele é um perito da lei. E ele, segundo o que está escrito aqui, ó, ele está aqui com um único objetivo,
pôr Jesus à prova. Ele quer causar uma situação. Então, ele diz, olha só, parece até que esse homem está interessado com a vida eterna. Ele vai fazer uma pergunta pública. Ele vai fazer uma pergunta pública aqui, ó. Mestre, eu estava falando para os irmãos que voz de religioso Jesus conhece de longe, né? A entonação muda, já viu? Eu imagino esse homem, mestre. Ó, o religioso, irmãos, é impressionante. Como, você já viu pessoas religiosas quando elas vão orar? Já prestou atenção? Elas mudam a entonação de voz, elas mudam a cara. Aí eu fico imaginando Deus dizendo, por que para falar comigo tu tem que fazer essa cara? Não, pensa comigo, não, gente. O que Deus é para nós, segundo a nossa fé? Me ajuda. É o nosso Pai, é meu Pai. Imagina você chegar na casa do seu pai, na frente da casa do seu pai, batendo palma. Sim, sou eu, meu pai. Peço a vossa permissão para adentrar na vossa casa. E ele dizer, liga para interna. Ele enlouqueceu. Os irmãos compreendem? Às vezes tem alguns cristãos que entram assim na presença de Deus. Oh, Pai! E Deus fala, não dá para entender. Parece que está com dor de barriga, tem alguma coisa no ventre que está dando ruim. Esse perito da lei estava nesse cenário aqui, ó. Mestre! Aí Jesus, rapaz, religioso, diga! E a impressão que dá que ele está interessado na vida eterna. Olha o que ele vai dizer. O que farei para herdar a vida eterna, mestre? Mestre. Aí, Jesus fala assim, Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Pensa comigo, gente, só para a gente pensar um pouquinho. Jesus estava em alta nesse momento aqui, sempre teve, mas aqui estava bombando. Se fosse os nossos dias, era like, era curtida, milhões de seguidores no Instagram, era um negócio fenomenal, porque Jesus estava muito em alta, era muita cura, era muito milagre. E a galera religiosa não curtia isso. A galera religiosa ficava... E esse cara está aí para isso. Por quê? Porque Jesus estava roubando a cena. Quando Jesus pergunta para ele assim, o que está escrito na lei, aí ele pensou, agora é a minha vez. O senhor falou o quê? A lei? Sim, meu filho. Irmãos, ele dá, aqui é um Pavarotti, sabe? Ele vai dar um chunk, olha só, corta para mim. A isto ele respondeu, aí irmãos, amarás ao Senhor teu Deus. Viaja comigo, ele está no lugar público, então ele vai roubar a cena aqui. Cena essa que Jesus já tinha, pela sua espiritualidade, Jesus estava em alta. Mas ele agora é o momento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus, como é que é? Fui bem ou fui mal? Que nota o Senhor me dá? Sabe qual a nota que ele recebe? 10. Olha o que Jesus responde para ele. Então lhe disse Jesus, respondeste como? Corretamente. Parabéns. Você conhece demais. Parabéns. Só que esse homem não contava com o ponto e a vírgula. Ele não contava. Por quê? Porque quando vem um ponto e a vírgula, Jesus fala assim, faça isto e viverá. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão, viaja comigo. Esse perito da lei representa um número expressivo de crentes, de cristãos, que conhece demais a Bíblia. Irmãos, não falta um culto, já participaram de encontro, é muita Bíblia. O grande desafio é a prática, porque conhecer, foi o que Jesus disse para ele, faça isso, você só precisa entender uma coisa, você só será feliz, você só conseguirá viver se você praticar. A verdadeira vida está na prática, essa é uma ficha que tem que cair. Irmãos, isso aqui é muito forte, por quê? Porque não basta apenas falar de amor, eu tenho que praticar o amor, amém? Então, ele fala assim,
faça isso e você viverá. Aí, por que ele quis se justificar? Olha só, ele, porém, querendo, me ajuda, justificar-se. Por quê? O que você acha? Porque deu ruim, meu irmão. Ele não contava com isso. Aí, ele ficou meio sem graça, falou, e agora? O que eu pergunto para ele? Aí ele vai fazer uma pergunta interessante. Olha só, corta para mim. Aliás, bem mesmo. Ele perguntou, então, quem é o meu próximo? Aí Jesus falou, a ficha não caiu. Irmão, isso aqui é muito forte. A ficha não caiu para esse cara. Vou lhe contar uma história, para ver se a ficha cai. Aí Jesus conta a história, corta para mim, olha só. Jesus começa a contar a história do homem que caiu na mão de salteadores. A história conta que o homem caiu e bateram muito nele. Jesus está contando a história publicamente e o perito da lei está ouvindo. Entra comigo no texto, por favor, para você entender. O perito está ouvindo assim como nós estamos ouvindo aqui. Ele começa a contar a história, prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, quando depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Alexa, passar. Casualmente descia um sacerdote daquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhante a um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto. Irmãos, daí para frente é um show de serviço. Daí para frente, e de novo, essas palavras não são minhas, é o Senhor Jesus. Se tiveres que questionar, questione o Senhor Jesus. Jesus começa a encher a bola desse homem nessa história. Porque esse homem, a ficha caiu para ele. Ele passou a servir, Ele compadeceu do homem. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal. O animal era o carro da época. Esse cara pode colocar o adesivo. Esse aqui pode colocar. A serviço do Rei Jesus. Esse pode colocar. Por quê? Porque ele colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Pode passar? E no dia seguinte ainda envolveu dinheiro, tirou do bolso 2 denários, irmãos, e gastou, e investiu, e serviu. Quem está contando? O Senhor. Ele disse, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí, olha a sequência do texto. Era comum no Senhor Jesus responder uma pergunta com outra. Qual foi a pergunta do homem? Quem é o meu? Me ajuda, igreja. Quem é o meu? Próximo. Essa pergunta é uma pergunta-chave. Por quê? Jesus, quando viu ele perguntando assim, Jesus entendeu. A ficha não caiu. Porque quando ele diz quem é o meu próximo, o egoísmo pula. Quando ele está dizendo assim, quando ele fala assim, quem é o meu próximo, ele está perguntando, quem é que vai se aproximar de mim? Quem é que vai me servir? Quem é que vai cuidar do meu filho quando ele for para o Pasquides? Quem é que vai cuidar do meu carro quando eu colocar no estacionamento? Quem é que vai? Quem vai se aproximar de mim? Quem é que vai? Irmãos, isso aqui é muito forte. Aí Jesus conta a história para ele e olha que ele diz, qual destes 3 te parece ter sido o próximo? Olha que coisa, ele perguntou quem é o meu próximo? Quem é que vai se aproximar de mim? É como se o Senhor dissesse, você está muito preocupado em quem vai te servir. Você deveria se preocupar em quem você vai servir. Essas palavras não são minhas, é do Senhor. Em vez de você dizer quem é o meu próximo, você deveria dizer quem eu vou me aproximar. Quem, pastor, que eu vou servir. Essa igreja precisa de ajuda. Eu digo sempre que por muito tempo, nós começamos na igreja perguntando o que a igreja pode fazer por mim, pela minha família e pelos meus filhos. E não está errado, a igreja está aqui para isso mesmo, é para cuidar. Mas passado um tempo, essa pergunta tem que mudar. Não é o que a igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela minha igreja. Os irmãos estão comigo? Quando a ficha, caiu a ficha, é quando eu entro nessa órbita.
Pastor, por muito tempo eu tenho servido, a igreja tem me servido, agora chegou a hora de eu servir. É isso que Jesus está dizendo para o perito da lei. E é por isso que nesta hora a ficha, eu creio que vai cair, porque ele fala assim, ó, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Olha a resposta dele. Respondeu o intérprete da lei, ora, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse o quê? Então vai e procede tu de igual modo. Vai, serve. Você não pode aceitar o fato de querer ser servido. Irmãos, isso aqui é muito chave. Eu digo que aqui, irmãos, ouça bem, nessa história, Deus muda a ordem dos mandamentos. Aliás, a ordem do mandamento está perfeita. Na ótica dele, mudou a ordem. Por quê? Qual é a ordem dos mandamentos, segundo a Bíblia? Amarás a Deus, 1. O teu próximo, 2. Como a ti mesmo, 3. Então, segundo essa ordem, 1, 2, 3, eu sou o terceiro. Estão comigo? Segundo o que Jesus ensinou, eu sou o terceiro. Mas qual era o assunto aqui, gente? Vamos lá. Era amor, correto? O que está escrito na lei, perguntou o Senhor. É amor. O problema é que quando nós não temos entendimento do verdadeiro amor, nós vamos trocar essa ordem. Com todo carinho eu falo isso. Sabe quem é o primeiro na ordem dos mandamentos de uma pessoa que a ficha não cai? É ele mesmo. Sabe quem é o segundo? É Deus. E o terceiro, que se dane. É duro dizer isso, mas é a realidade. E eu não consigo enxergar assim. Não, pastor, eu não consigo enxergar assim. Mas muitas vezes é isso que acontece. E ainda que alguém possa dizer, mas pastor Giovanni, não é um certo exagero? Deus é o primeiro. Eu digo sempre que é igual o religioso. Pergunta para uma pessoa religiosa o que Deus representa para ela. Amigo, o que Deus representa para você? Deus! Tudo! E chega, dobra o pescoço. Só que quando você vai ver na prática, não é verdade. Entende? Irmãos, a grande realidade é que nós, por não entendermos de amor, e quando a ficha não cai, a gente inverte essa ordem. Nós passamos a ser o primeiro. É o meu descanso. Sabe por quê, pastor, que eu não sirvo? Porque é o meu tempo. Sabe por quê? Porque é o meu. São os meus sonhos, pastor. É o meu, irmãos, e não para nunca. Quantos me compreendem? Deus está nos ensinando que nós devemos amar as pessoas, amar a Deus, depois amar as pessoas. Deixa eu ver com você, o tempo não vai dar para a gente abordar como gostaria. Um segundo ponto que eu considero muito importante, na cultura do voluntariado, nós somos chamados para preparar os corações das pessoas para desfrutarem da presença de Jesus. E isso eu gostaria de ler com vocês, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, por gentileza. Lucas 10, 38 a 42. Olha o que diz o texto aqui, gente. Eu, antes de começar a ler, Giovanni, acredito que a igreja deve ser uma igreja de Martas e uma igreja de Marias. Eu acredito demais nisso. Uma igreja de Martas e Marias. Vou te explicar por quê. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada, me ajuda, igreja, chamada Marta. Diga comigo, Marta. Ela hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Diga comigo, Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Então, o que a gente percebe aqui? A Maria congregando, ok? A Maria está congregando. Ela está sentada e ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Você sabe que isso é assim que funciona a nossa fé, né? A gente vem à igreja, senta e vamos ouvir os ensinamentos. Então, a Maria, a irmã Maria, estava congregando. Mas a irmã Marta estava servindo. E ela, irmãos, deixa eu lhe dizer, ela estava preparando comida. E não era só para Jesus, porque Jesus não andava só. Jesus andava em bando, eram 12 homens, mas todo mundo com fome. E a Marta se virando nos 30. A Marta literalmente se virou nos 30, para preparar comida para o Senhor e para os apóstolos. E ela está agitada, olha o que diz o texto. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Então se aproximou de Jesus e disse: olha só, Senhor, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aí, meu irmão, ela pediu para ser chamada a atenção. Aí o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. A Mary, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmão, você sabia que a Marta, por conta dessa última frase, é uma das irmãs da Bíblia mais mal faladas da Bíblia? A Marta, coitadinha da Marta. Ô mulher que as pessoas batem nela. E nós explicamos na imersão que um escritor chamado Ramolte Jordão, ele decidiu escrever um livro para defender a Marta. O tema do livro é Em Defesa de Marta. E a abordagem que ele faz é interessante. Sabe por quê? Irmãos, a Marta, ela levou uma bronca do Senhor, não é porque ela está servindo, porque alguns dizem: está vendo? Está vendo? Nem precisa estar servindo, só precisa congregar. Foi Jesus que falou. Irmão, mas deixa ele falar uma coisa. Eu vou lhe explicar já, que não foi isso que ele disse, não. O Senhor Jesus precisa que a igreja seja uma igreja de Marias, mas também seja uma igreja de Martas. Sim ou não? Imagina, nós somos as Marias, estamos sentados ouvindo. Imagina um culto sem as Martas cantando. Não, pensa comigo. Inclusive, parabéns para as Martas que estavam louvando o Senhor, viu, gente? Tá, verdade, muita unção, muita presença de Deus, viu, pastor? Muito legal mesmo. Inclusive, eu quero realmente honrar as Martas que estavam servindo. Sabe, irmãos, nesse momento tem o Kids, né? Então, tem um monte de Marta lá cuidando. Entende? Olha, tem Marta atrás da câmera aqui, ó. Tem Marta lá atrás. Essa é mais moderna, Marta Alexia. Tem um Marto aqui, ó. Ó o Marto. Ó, tem um monte de Marias ouvindo os ensinamentos do Mestre. Irmãos, eu estou lhe dizendo, seria estranho uma igreja sem Martas. E por que Jesus chamou a atenção dela? Eu vou lhe explicar. Porque a Marta, se ela servisse cantarolando, se ela está lá só cantando, preparando a comida, preparando o caranguejo, o camarão para o Senhor, e cantando, e aleluia, e mesmo que a Maria estivesse ouvindo, e ela só estivesse louvando e preparando a comida: oh Jesus, que alegria ter o Senhor na minha casa, e o Pedro, o Tiago, e está todo mundo aqui, eu estou tão feliz, e que alegria. Eu lhe garanto, ela não ia levar essa bronca do Senhor. Por que ela recebeu essa admoestação com amor? Sabe por quê? Porque ela achou de falar. E ela bronqueia o Senhor Jesus. Já prestou atenção no texto? Senhor, ordena-lhe. Manda ela vir ajudar essa preguiçosa. Essa Maria só quer saber de ler Bíblia. Manda essa mulher vir me ajudar, Jesus. Essa Maria é uma... não sei se o senhor sabe, mas aqui é conhecido como Maria Preguiçosa. Gosta só de estar na igreja, no culto. Irmão, se ela não falasse isso, ela não ia levar bronca. A Marta representa um tipo de servo que não vale a pena servir. Eu lhe garanto, se chegar alguém que é de manhã, no horário do culto, chega cedo e vai para cá, e limpa para cá, e arruma para ali. Se ela está fazendo isso aqui, arrumando o palco, trazendo água para o pregador e correndo, se ela faz isso cantando e feliz, é esse voluntário que o Senhor quer, é desse servo. O problema é que quando ela vem no pastor, fala: pastor, misericórdia, pastor, é só eu, um monte de preguiçoso aí, pastor. Ô pastor, faz alguma coisa, ordena que esse povo me ajude. Eu lhe garanto que o ódio vai dizer: Marta, você está cansada. Faz o seguinte, vá para casa descansar.
Vá para casa descansar. Ele ia dar uma bronca, com amor, que é um pastor amoroso, e nós temos que ser, mas ia dar uma bronca. Você precisa descansar. Você tem que parar com isso. Você está muito estressada. Assim não vale a pena você servir. Foi por isso que ela levou a bronca. Não pelo serviço, porque seria injusto, meu irmão. Imagina você chegar na casa de alguém e não ter o que comer. Ela estava preparando a comida. Jesus se alegrou, comeu. Que diria o Pedrão? Pedrão comeu que não acabou mais. Barriga ficou grande, tanto comer. Uma maravilha. Mas o problema é isso. É pessoas que servem falando dos outros, que só elas servem. Foi por isso que Jesus deu essa bronca nela. Então, meus irmãos, ouça bem. O Senhor, Ele me manda para dizer isso para a igreja. Nós somos uma igreja, devemos ser uma igreja de Martas e Marias. Está na hora, com todo carinho, não se escandalize, não se ofenda, por favor. Mas se porventura você hoje balançou o orelhão, chacoalhada para a ficha cair, e aí cada um responderá por sua fé, e você fala, pastor Giovanni, pensando bem, a ficha não caiu, não. Eu sou uma Maria, porque tem que congregar, viu, gente? Congregar é lindo e deve. Mas, sinceramente, eu tenho muito mais de Maria do que de Marta. Eu falo isso, eu não quero ser assim. Eu falo com muito carinho, irmãos. Se a ficha cai mesmo, como é a minha oração, eu lhe garanto, você chegaria com os pastores, falar, pastor, eu quero ser Maria, eu quero congregar fielmente, eu quero continuar, mas eu também quero ser Marta. Durante todo esse tempo, a minha igreja tem me servido tanto, mas agora eu quero saber o que eu posso fazer pela igreja. O que eu posso fazer? Me digam, porque, irmãos, só tem um culto por enquanto, né? Só tem um por enquanto. É diferente ali no Ricardo. Eu até falei, para a edição tem culto 9 e culto 11. Eu falei para eles, hoje pela manhã, falei, seja Maria no das 9 e seja Marta no das 11. De manhã, no primeiro você congrega e no segundo você serve. E nós, e o Ódio sabe disso, e os irmãos de São Paulo, nós acreditamos muito na cultura do descanso, muito. Então, uma vez por mês, uma vez. Pastor, em 3 domingos eu sou Maria, eu preciso edificar a minha fé. Mas um domingo eu sou Marta. Eu vou servir a minha igreja. Eu vou desenvolver essa cultura de servir. Agora, é evidente que tem funções que precisam de talentos e dons. Por exemplo, cantar. Os irmãos estavam cantando maravilhosamente bem. Se eu fosse membro dessa igreja, ia dar ruim se eu viesse cantar. Se eu começasse a cantar aqui, você não sairia andando, você sairia correndo aqui. Que ia dar ruim mesmo, não sei cantar nada. Agora, eu lhe garanto, membro dessa igreja, eu ia fazer parte da atmosfera, porque eu gosto do brilho nos olhos. Eu amo segurar uma placa. Até hoje, São Paulo, tem cultos que eu vou lá com as plaquinhas para frente, né, Arlete? E aí eu estou lá, irmãos. Estou feliz da vida, acredito no brilho nos olhos. É lindo ver irmãos no estacionamento, servindo a Deus. Agora, deve haver paixão, deve haver revelação. Porque se não houver, meu irmão, a gente tem falado isso muito. Existem 2 culturas que a gente precisa desenvolver na igreja. Tem a cultura da mobilização e a cultura da motivação. A cultura que nós temos que desenvolver é a cultura da motivação. Por quê? Porque é muito chato você mobilizar alguém e a pessoa vir porque pediram para ela vir. Aí ela vai estar segurando um cartaz, sorria, Jesus te ama assim. Não cria uma experiência, né? Não dá liga. Então, eu garanto aos meus irmãos, Deus está levantando uma igreja que ela entende que ela é feita de Martas e Marias, de homens e mulheres que vão congregar, vão ter sua fé edificada, mas vão também dizer, eu também quero servir, eu quero fazer parte de um time de servos
Eu acredito muito que a igreja deve ser relevante, conhecida como a igreja dos servos. Todos me entendem? Nós indo para essa direção de sermos uma igreja relevante nesse sentido.